Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Todo dia, toda hora é hora de bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Aqui é o professor Luciano, professor de tecnologia. Estamos gravando mais essa videoaula para esta semana, né? Onde nós vamos falar sobre inteligência artificial, ok? Inteligência artificial, pessoal, aquela inteligência que é das máquinas, né? Então ela sai do nosso intelectual e passa a ser eletrônica, ok? Então, o que tem a ver a inteligência artificial com a história, né, da indústria? Tem tudo, né, pessoal? Porque nós tivemos a Revolução Industrial, depois a Segunda Revolução Industrial, depois a Terceira Revolução Industrial, a que nós estamos vivendo, a técnico-científica informacional, né? E agora nós estamos indo para a Quarta Revolução Industrial, onde os robôs já são autoprogramáveis, né? Eles já têm uma inteligência artificial bastante evoluída para os seus processos, né? Então nós vamos falar um pouquinho como é que é esse panorama que veio desde a primeira revolução industrial lá atrás, no final do século XVI, século XVII, né? Depois aí na primeira revolução industrial, depois da Segunda Guerra Mundial, e assim foi vindo até os dias de hoje, ok? Então, continuando aqui nossa apresentação, qual é o impacto que a inteligência artificial para a revolução industrial ela existe, ela se dá, né, na indústria 4.0, né? Então, o que isso gera? A princípio, nós temos aí entre 10 e 40% de redução de custos de manutenção de equipamentos. Então, já são equipamentos mais modernos, a qual a sua eficiência ela é bastante automatizada, bastante reduzida, e isso traz uma manutenção menor, custo de manutenção bastante reduzido na manutenção, né? Também nós temos a eficiência do trabalho, né? Essa eficiência pode crescer entre 10 e 25% por conta da inteligência artificial que a própria máquina dispõe, ela ajuda ali o operário na sua eficiência. Então cresce aí de 10 a 25%, onde traz um ganho de produção bastante perspectivo, né? E também outro fator importante, né, segundo os dados aí da fonte McKinsey de 2020, até 2025, nós teremos um consumo de energia elétrica que ele pode cair de 10 a 20%, né? O custo de energia elétrica é bastante reduzido, é isso que as empresas buscam hoje, reduzir os custos, né? Os custos de produção, os custos de fábrica, fazendo com que a indústria 4.0 ela tenha um desempenho bem elevado aí, né? Também, pessoal, podemos citar aqui a inteligência artificial, né? O que ela é? Como ela trabalha? A inteligência artificial ela envolve máquinas que são capazes de desenvolver tarefas características da inteligência humana, né? Segundo aí John McCarthy, de 1955, ele já tinha essa percepção que chegaríamos nesse nível, né? Aonde as máquinas seriam substituir a força humana seria substituída pelas máquinas através da evolução e da sistematização da inteligência artificial. Então, ó, em 1955 já tínhamos essa previsão que no futuro próximo isso já iria acontecer, né? E a inteligência artificial, né? O que todos precisam saber sobre a inteligência artificial? Bom, o que precisamos saber é que ela existe, ela está aí desde o período em quando a IBM, na Primeira Guerra Mundial, se instalou ali na NASA para
a conquista do espaço, o homem chegar ao espaço, né? Ali já foi começando o início dessa corrida pela inteligência artificial para que essa inteligência artificial fosse favorável nos desígnios da humanidade, né? E temos também a machine learning, que é o aprendizado de máquinas, né? Esse aprendizado que as máquinas vão ter que ser programadas e assim conseguindo fazer tarefas cada vez mais arrojadas, a qual apenas os seres humanos conseguiam, né? Também temos a árvore de decisão. A árvore de decisão, o que ela é? Ela é um sistema a qual existe uma cronologia que essa inteligência artificial ela segue, né? É um sistema de fluxograma que ela consegue, se uma tarefa não for bem sucedida, ela busca fazer outra tarefa por repetição, né? Dando assim opções de retrabalho para que ela não fique parada e ela exerça melhor assim o seu desempenho a qual ela foi programada. E também nas áreas de desenvolvimento da inteligência artificial, nós temos as tarefas que são repetitivas e padronizadas. Então, existe um padrão, aquelas tarefas a qual o homem, a força braçal, poderia acarretar danos, né, como ler, né, lesão por esforços repetitivos. Já na inteligência artificial, sendo empregada máquinas ali que consigam fazer desempenhar esse trabalho, isso pode ser bastante útil e viável para as empresas, também diminuindo assim os custos com processos trabalhistas, né? E o aumento na produtividade. Também nós temos a inteligência artificial nas questões do direito, né? Direito jurídico. Hoje, nos Estados Unidos, grandes computadores já processam milhares de informações nas questões jurídicas e você entra com um pedido de algum processo no fórum e essas informações são compiladas e um robô, né? Ele já dá o veredito junto de um juiz, uma pessoa, juiz, né? Ele dá a sentença ali, mediada através de uma compilação que foi feita de um programa, né? Com todas as leis trabalhistas, civis, Código Penal, e isso já está acontecendo nos Estados Unidos. Então, podemos dizer que a carreira de advogado é uma carreira, assim, uma profissão que ela vai ser transformada e vai migrar para outras finalidades, né? Não vamos ter mais a presença do advogado da forma qual temos hoje nos tribunais, defendendo as causas. Eles vão trabalhar de uma forma mais online, enxertando informações, colocando os processos via programas, né? Vai ser um trabalho mais dinâmico e mais rápido. Vamos ganhar velocidade com isso, reduzirmos assim também os custos, né? E os impactos da inteligência artificial no trabalho humano é o que vem acontecendo, né? Muitos trabalhadores, conforme a implementação da inteligência artificial for chegando nas empresas, vagas de trabalhos deixarão de existir, né? Como, por exemplo, podemos citar os cobradores de ônibus. Cobradores de ônibus que tinham uma função de receber apenas ali as passagens. Hoje já temos o cartão, você coloca o cartão no leitor e ele já te libera a catraca, o sistema de PayPay, de pagamentos eletrônicos. Então, braceletes digitais, cartões magnéticos com inteligência artificial também. Isso vai diminuindo os números, as vagas de trabalho, reduzindo a mão de obra, né? E também novas tarefas que poderão ser automatizadas. Aí existe uma gama de novas tarefas a qual poderão ser automatizadas, tirando assim o papel humano ali de cena, né? De repente, trabalhos de alto risco, né? Um índice, por exemplo, soldadores subaquáticos, né? Eles trabalham em lugares com alta compressão, com uma periculosidade maior, podem ser substituídos pelas máquinas com essa tecnologia da inteligência artificial.
Isso é bastante interessante, que aí, no tanger das vidas, vão ser preservadas nesse aspecto, né? Podemos dizer também que a inteligência artificial, né, o que todos precisam saber é que os impactos da inteligência artificial vão acontecer principalmente no aspecto do trabalho humano. Então, os trabalhos humanos, que são elaborados pelo ser humano, ele vai sofrer um impacto muito grande nesse momento, porque ele vai deixar de praticar alguns trabalhos, né? Vão ter que migrar para outros setores, outras especializações, né? E quais trabalhos estão mais suscetíveis à automação? Os trabalhos, como eu já tinha dito, os trabalhos que demandam uma precisão maior, uma repetição, né? Aquele trabalho de apertar o parafuso, de corte, de costura, esses trabalhos estão mais suscetíveis à automação, automação por meio da inteligência artificial. E os trabalhos que estão menos suscetíveis são os trabalhos que dependem aí muito da sensibilidade humana, né? A sensibilidade humana, de um poder de decisão imediato. Então, esses trabalhos, eles vão ainda continuar por muito tempo sendo feitos por nós, seres humanos, né? Por exemplo, um trabalho que você tem que trabalhar com emoções, com sentimentos, né? Então, esses trabalhos, eles vão continuar ainda sendo explorados pelo ser humano, tá? Então, é isso que eu espero que aconteça, né? A inteligência artificial, pessoal, ainda o que nós precisamos saber, e vocês precisam saber, é que elas sofrem alguns impactos em algumas esferas da sociedade. E quais esferas elas sofrem maior impacto? Em alguns aspectos nas esferas sociais, nas esferas econômicas, nas políticas públicas e na ressignificância do trabalho. Ela vai ressignificar os tipos de trabalho a que estão obsoletos, ela vai colocar de uma forma mais prática, mais evoluída, vai criar uma evolução aí na ressignificância do trabalho. Nas questões de política pública, elas podem o quê? Melhorar a qualidade e a velocidade do atendimento, né? Por exemplo, nos poupa-tempos, nos tribunais, como eu havia dito. Na economia, vamos ter uns custos reduzidos, né? Por conta de qualquer alteração dessas novas tecnologias. E na social é que melhora a qualidade de vida aí para a sociedade em geral, né? Você diminuindo os riscos de trabalho, diminuindo ali o LER, né? Que é a lesão por esforço repetitivo dos operários. Isso no aspecto social é muito importante. Então, você cria qualidade de vida com a tecnologia artificial. Olha que interessante, né? Então, até a inteligência artificial ela vem para favorecer o trabalho do ser humano, não vem para roubar não as vagas, né? Ela vai ser implantada em algumas empresas, sim, mas ela não foi criada com o intuito de substituir a mão de obra, né? Continuando. Como serão essas novas maneiras de organizar o trabalho? Então, nós temos o quê? As hierarquias, né? Através da centralização e a descentralização. As organizações podem ser dispostas em um contínuo baseado no quanto as pessoas participam na tomada de decisão que lhe dizem a respeito. Então, referente à participação nas tomadas de decisão, dessa forma que vamos ser identificado o sistema a qual pode ser automatizado ou não. No sistema centralizado, nós temos as hierarquias centralizadas e as hierarquias flexíveis. As hierarquias centralizadas, nós temos as organizações militares, as tradicionais, e nas hierarquias flexíveis, nós temos empresas de consultoria, universidade, pesquisa, né? E também do outro lado da descentralização, dos descentralizados, nós temos a democracia e os mercados.
Na democracia, nós temos as questões políticas, as reuniões corporativas de acionistas, e nas questões de mercado, temos os mercados livres, a internet, mercados internos dentro das empresas. Então, esses são os sistemas das tomadas de decisão, tá? Então, essa maneira de organização de trabalho vão ser geridas dessa forma, no sentido na participação do centralizado e os descentralizados, né? O auto-organizável, emergente, na democracia, na questão participativa, na nivelada, na flexível, são algumas das maneiras citadas de se tomarem decisões a quais as máquinas não poderão ser incorporadas. Então, tem alguns aspectos, algumas funções em algumas organizações que ainda continuarão por muito tempo sendo exercidas pelo trabalho humano, né? Pelo nosso intelectual humano. E outro modelo que podemos destacar, né? Temos os modelos que não vão sofrer com essa questão da inteligência artificial, que são os modelos de colaboração, os modelos de compartilhamento, os modelos de cocriação, né? Criação intelectual, de ideias, na nossa agilidade, que o ser humano tem uma agilidade ímpar, né? Nos valores inatingíveis. Então, são aqueles pensamentos que você tem que tomar aquela decisão naquele momento. Então, isso não vai sofrer nenhuma alteração. Na disrupção, né? Então, quando você tem que tomar uma atitude que não pode protelar para o outro dia, tem que ser naquele momento, tem que fazer aquela disrupção de uma ação, esse quadro, esse modelo não vai poder ser atribuído para uma inteligência artificial nesse momento, né? E o exponencial versus linear, o crescimento contínuo de um atributo, uma atribuição de um operário, né? Uma evolução num âmbito, por exemplo, de vendas, né? Você tem ali uma exponencial de trabalho e linear. Por quê? Tem que ser uma coisa constante. Então, o vendedor, por exemplo, ele não vai ser substituído por uma inteligência artificial. Ele pode até usar atributos para que isso aconteça. Por exemplo, as plataformas digitais, a internet, mas a pessoa do vendedor, ele sempre vai precisar existir, entende? Então, esses são alguns modelos ao qual a inteligência artificial vem agregar apenas, não substituí-las, né? E também podemos dizer que em alguns aspectos a inteligência artificial, né? Como aqui podemos ver nessa ilustração, o que temos aqui é um pintor, um artista, nunca vai poder ser substituído. Ele pinta até ali uma tela de uma máquina, de um braço mecânico, um robô, mas nunca um robô ele vai reproduzir, ele pode até reproduzir aquela obra, né? Mas não com a visão artística. Ele vai reproduzir apenas nos pixels ali inseridos naquela obra. Mas a visão que o artista tem nunca vai poder ser reproduzida através da inteligência artificial. E já na questão da medicina, ela pode ser, sim, empregada de uma forma até abrangente, auxiliando ali o médico, auxiliando ali o quadro clínico para melhorar o corpo do paciente, em operações mais precisas, mas sempre o médico vai ter que ter o papel principal ali de tomar a decisão, em saber ali a sensibilidade a qual o paciente está necessitando naquele momento. Então, são aspectos bastante interessantes, viu, pessoal? Que nós temos que observar que não vão mudar, vão agregar, mas não terminantemente excluir aquele modelo de trabalho, né? E claro que as empresas vão ter que ter uma reorganização do trabalho. Então, as empresas, as instituições, elas vão ter que se replanejar para que agreguem essa nova forma de auxiliadora, né, que é a inteligência artificial, para se planejar no seu quadro produtivo, na sua especialização, para que faça com que a inteligência artificial venha somar
não, como se diz, ceifar as vagas de emprego, né? Então, ela vem ajudar a melhorar o que já existe, ok? E é como eu tinha dito, na medicina, por exemplo, é um ponto a qual a inteligência artificial vai ser bastante usada, né, pessoal? Porque nos avanços tecnológicos, as medicinas remotas, né, o modelo remoto de medicina, hoje, por exemplo, estamos usando bastante, onde o médico dá uma consulta online, ela ajuda, mas o médico precisa estar do outro lado, né? Mas em determinado momento ele vai, o paciente ele tem que ir até o médico tem que olhar nos olhos dele e ver os aspectos a qual ele está sofrendo, qual que é a sua enfermidade, né? Então, a medicina é uma área que vai ser bastante participativa na questão da inteligência artificial. E na agricultura também, né, pessoal? Por exemplo, aqui nós temos um exemplo bem claro de como a inteligência artificial pode ser usada na agricultura. Por exemplo, aqui nós temos um case, que é a marca de um trator, o case IW, apresenta o futuro da agricultura com um trator autônomo. Esse trator autônomo, ele tem um GPRS ali instalado e ele trabalha com programação. Ele faz a colheita na determinada área ou a plantação conforme a programação que foi dada a ele. E ele não tem, ele é autônomo, ele não tem motorista lá. Pode observar, ele não tem o piloto ali. Ele tem uma programação e que o GPS, através do satélite, né, vai colocando onde ele tem que fazer a colheita ou plantio da lavoura. Então, isso já existe e é um case, um trabalho que está aumentando, está crescendo a cada dia. Então, cada dia que passa, as empresas no campo, a agricultura, o agronegócio, né, tem inserindo essas novas tecnologias na sua cultura, para que o aumento da produtividade, do ganho, seja maior ainda, né? Por exemplo, aqui também temos um robô, ele está fazendo ali um almoço, um chefe, um gourmet, sua fábrica gourmet. A habilidade demonstrada pelo protótipo rapidamente levanta questões com relação ao risco a empregos, já que bastaria ter a máquina para reproduzir pratos requintados. Questionando sobre o assunto, o chefe disse acreditar que a cozinha autônoma, na verdade, gera novos empregos e permite que os profissionais da culinária possam criar suas próprias marcas. Então aí o robô ele veio agregar e trazer facilidade para o chefe, não que ele vá substituir o chefe, né, pessoal? Aquele cheiro, aquele paladar, né, que tem que sentir o gosto. Ainda o robô não chegou nesse ponto, então esperamos que ele fique por aí também, né, galera? É isso aí. E quem está no jogo? Quem está no jogo somos nós, vocês, os futuros, né? Os futuros operários, os futuros empresários que estão aí assistindo essa aula, vocês que vão decidir quem está nesse jogo, como é que vocês vão trabalhar com essas ações, com essas novas perspectivas, né? Então, que vocês possam pensar, né, que no futuro não tão distante assim, essa nova tecnologia ela vem para ser um parceiro de trabalho, né? Espero eu, para a nova força de trabalho que vem surgindo a partir de agora, né? E aqui nós temos um levantamento feito por Oliveira em 2013, com algumas profissões que despontarão no futuro. Se sugere que as novas profissões irão surgir, sendo que muitas delas serão combinações de atividades de mais de uma área de conhecimento, o que também reconfigura algumas oportunidades de redesenho, não só das profissões, mas também do modelo educacional. Então, no modelo educacional de trabalho, novas formas de reconhecer as atividades, novas combinações irão acontecer nesse percurso, tá, pessoal? Então, vocês fiquem tranquilos que tudo isso vai acontecer gradativamente e vocês vão poder ser modelados para inserção nesse mercado de trabalho e na educação também, como está acontecendo agora. Nós entramos num sistema educacional online aqui, com muitas tecnologias acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, isso é muito legal. E também a empregabilidade. Nós temos que nos preocupar com a empregabilidade,
né, com as novas economias e com a trabalhabilidade. Trabalhabilidade é termos, né, a frente de trabalho para a qual nós possamos ali fazer o nosso melhor e ter o nosso sustento. Então, isso são questões, pontos para que possamos pensar, né, qual vai ser a nossa empregabilidade, qual vai ser a nossa trabalhabilidade e quais são as novas economias que virão. Então, isso são pontos para pensarmos, fazermos pesquisas, para vermos aonde iremos chegar, para qual caminho devemos prosseguir, ok, pessoal? E, para finalizar, né, aqui eu digo que aprendizado e atualização por toda a vida. Então, vocês jovens, vocês estudantes, o aprendizado e a atualização é por toda a vida. Vocês não pensam que vão sair no terceiro ano e finish, acabou. Não. Vão continuar aprendendo, estudando, até o fim da vida de vocês. Por conta dessa nova modalidade digital, as novas tecnologias, né, que vem surgindo por aí, nós temos que continuar essa missão aí, de aprender e evoluir, ok? Então, ficamos por aqui, nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana. Um abraço do professor Luciano e bons estudos.